Então eu quero que você conte pra nós, Matheus. Como é que foi a sua entrada no ministério e como foi o seu primeiro ensaio? Aquela esperança que você tava... Essa história você já contou ela na igreja? E eu comentei já umas par de vezes ela com o Beto, mano. Essa ideia, cara, essa história é demais, cara, é demais. Pra quem é de Limeira que tá assistindo aí, ó. Aí, pessoal, vai aprendendo aí. No telão. Não aguento. Tem muita gente tristinho hoje no ministério, na igreja, cara, por besteiraiada, cara. Besteiraiada. Nossa, gente que tá pensando em largar tudo e desistir, né? Mas eu, lá nos meus 14, 15 anos, eu tinha acabado de me batizar, que eu me batizei em 98, eu cheguei novamente no final de 96, 98 me batizei. Logo que eu me batizei, porque tinha mais ou menos essa regrinha, né? Você não vai fazer nada se você não for batizado na igreja, né? Hoje ainda tem umas igrejas mais, né, tranquilo que você... Não, vai chegando aí, vai fazendo e tal, né? Aquela coisa. Não, você tinha que ser batizado, não tem jeito. Me batizei em 98, já em finalzinho do ano, do meio, né, pro final do ano de 99, eu tava naquela ansiedade mesmo, que eu queria fazer parte do Ministério de Música. Eu venho de uma família, né, meus tios, né, da parte do meu pai, todo mundo toca alguma coisa, sabe tocar, tem uma questão mais... Relacionada à música. Exatamente. E eu tinha um tio que me incentivava muito, né, inclusive ele já morreu, um fanzaço do Voz da Verdade, na minha época, mano. Voz da Verdade era o que era da época, né. Era diferente. E aí eu queria, cara, comecei a fazer aula, né, de violão, com um professor muito bom ainda na época. Fiz 3 anos de aula para poder, né, me aprofundar melhor. Até então eu sabia daquilo que meu tio me passava, mais ou menos, né? Meu pai, né, que também toca, né, até hoje. E aí eu cheguei na igreja e aquela, né, emoção. Então um dia eu fui almoçar junto com a minha família, né, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, junto com o pastor Joel, na casa de um outro irmão da igreja, um presbítero também da igreja. E naquele almoço, não sei nem se o pastor Joel vai lembrar disso, na época, o presbítero Silvio e a Leila, que eu era, né, muito amigo do filho dele, a minha esposa hoje, né, na época, né, a gente não tinha nada, ela era amiga também da filha, né, deles. E a gente tava almoçando, terminou o almoço, fomos pra sala, aquela conversa vem, o pastor Joel chega, viu, você toca? Né? Eu toco e tal. E, poxa, mas você quer fazer parte da equipe, né, e tal. Só que ele já estava me observando, já fazia tempo, obviamente, não foi ali que ele decidiu isso, né? Por causa da música, né? O Matheus já tá na outra intenção. Né? E aí ele... Bom, então é o seguinte, nós temos um ensaio sábado, assim, às 2h da tarde, e todo sábado, aparece lá que vai lá. Então, que nós vamos fazer um processo, né, de entrada. Enfim, eu tô falando isso aqui de uma maneira mais atual, mas na época não tinha processo de entrada. Né? Vai lá. Sabe que ensaio? Tem ensaio, vai lá. Bom, peguei meu violão, capinha nas costas e fui. Na época, né, deixei... Nossa, chegou minha vez, né? Até falei pra minha mãe, eu falei, mãe, ó, aquilo que eu queria. Os dedos coçando. Chegou minha vez e tal. E minha mãe, nossa, que benção, filho, que legal, não sei o que e tal. Bom, na época... Eu morava bem longe da igreja, de a pé dava 1 hora de caminhada. Caramba. A pé. Mas eu ia muito de bicicleta, estava acostumado a andar de bicicleta pela cidade, então bicicleta e bora pra igreja. Cheguei lá, era uma meia hora antes de começar o ensaio, a galera tava se preparando ali e tal. Eu cheguei, o pessoal começou o ensaio e eu lá, mano. O pessoal orou pra ensaiar e eu lá olhando. Mas caramba, né, e tal... Bom, a hora que meados ali, já tinha começado, ali, um pouquinho depois que eles começaram, o pastor me chamou. E falou assim, ó, tá vendo aquele irmão ali, ó, o presbítero Zé Antônio, chamava presbítero, né? Ele tá arrumando as cadeiras aí da igreja e tal, né? Naquela ocasião, ele tava marcando o chão, conforme as fileiras, né, da cadeira, ele tinha uma marquinha que ele fazia no chão certinho para colocar as cadeiras. Então ele estava marcando para poder tirar as cadeiras, ia ter uma limpeza, né, da igreja. Num outro processo que ia fazer lá. Primeiro, então, a gente tinha que afastar as cadeiras para fazer a limpeza, né? Mas era muita cadeira, gente. Cadeira, assim, tipo, 400 pessoas, tranquilo, na igreja, a igreja bem grande na época. Bom, resumindo, catei meu violão, larguei de canto e vou eu ajudar a marcar e depois colocar as cadeiras. Por que tinha marca? Para quando a gente pudesse voltar no lugar certinho, no layout. E ele fazia muito certinho, né, e tal. Fiquei muito
parceiro dele, né? Conforme a história foi avançando. Bom, esse foi o primeiro ensaio. Acabou o ensaio, não deu nada. Acabou o ensaio. E não acabava as cadeiras. Ia ser com as cadeiras. Não, acabou o ensaio e eu tava ali com o Tu ainda, né? Com o presídio Zé Antônio. Pastor, acabou o ensaio e tô indo embora. Acabou, mano. Simplesmente acabou. E eu fiquei lá, mano, com as cadeiras e tal. E aí, beleza. Aí, bom, passou o primeiro ensaio. Aí passou... Eu sei que foi... No terceiro ensaio começou a me dar uma esperancinha, assim, né? Porque eu lembro que... As cadeiras já estavam mais do jeito. No terceiro. Quando eu cheguei no segundo ensaio, as cadeiras já estavam no canto. Aí falou, agora vocês vão colocar no lugar as cadeiras, no segundo ensaio. Nossa. Meu Deus. E eu lá, né? Bom, eu sei que... No segundo você nem levou o violão. Não, fui com o violão. Fui na esperança e tal. E assim, gente, eu, sinceramente, falar pra vocês que foi fácil, não foi. Mas eu tava com uma vontade enorme. Eu tava louco da vida pra fazer parte do ministério. Eu achava lindo aquilo ali. Por quê? Porque eu vinha de uma visão assembleiana da época. A visão assembleiana da época não tinha instrumento musical, irmão. Não tem. É só hino da harpa e instrumento de sopro. Sim. Não é banda, aquela banda é um negócio mais erudito, né? E tal. É uma orquestra, praticamente. Era o que eu tava acostumado. E aí, o meu tio, que era viciado no Voz da Verdade, tocando uma guitarra, fazendo uma distorçãozinha, um negocinho. Ficava louco aquilo ali. Diferente, era... Aí eu cheguei no avamento, pô, era isso, cara. Tinha guitarra, tinha violão, tinha teclado, tinha bateria, tinha baixo. Falei, os caras cantando aquelas coisas, né? Aquelas ronquenóis. Tá ligado? Mano, aquilo ali pra mim era o que eu queria de fato mesmo. Bom, no terceiro ensaio, eu já tava familiarizado com o Tu, né? As cadeiras estavam esperando. O que eu preciso fazer aí? Já sabia o tom das cadeiras. Né? O que eu preciso fazer aí e tal, né? Foi aí quando o pastor me chamou e eles estavam tocando na época, eu lembro até hoje, aquela música do Renascer Praise 3. Tava no 3, né? Que era o Santo, 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 Santo. E é ronquenóis também, né? Ronquenóis, né? As coisas se repetem, né? Hoje é muita tradução hoje também, né? E aí o pastor perguntou, né? Na época o violonista lá, não que ele não sabia tocar, ele inclusive tocava melhor do que eu, o violonista, né, da equipe. Mas é que eu acho que ele não tinha tirado a música mesmo, acho que ele não tinha ouvido e tal, né? E eu tava ligadaço, né, mano? Ligadaço. Não, eu toco. Toco sim, falei, toco. Aí ele me deixou tocar aquela música. Só aquela. Simples assim. Subi lá, saiu, terminou a música, beleza, pode descer e tal. Voltei pras cadeiras. Pode vir aqui. Só toquei aquela música. Aí chegou na noite, no Tom domingo. Tá te esperando. Né, no domingo, toquei aquela música. Mais nada. No quarto ensaio, eu já fui pras cadeiras pra ajudar o Tô, vi o que precisava fazer. Aí o pastor me chamou, falou, não, agora você vem participar do ensaio com a gente. Agora você tá no pronto. Quarto ensaio, né? Isso foi um mês, né, gente? Você pegar 4 sábados, né? Um mês nessa luta, né? Mas muito bem, eu passei isso de boa, não tem trauma nenhum, inclusive é pelo contrário, né? Isso me preparou pra caramba, né? Sobre isso, sobre participar do ministério. Foi aí que eu tive essa primeira experiência profunda e todo mundo pode achar que isso foi uma experiência apenas psicológica e tal, mas para mim foi profundamente espiritual. Isso, profundamente espiritual. Pode não parecer, mas foi profundamente espiritual porque eu vinha entender isso muitos anos, né, mais tarde, quando eu passei a liderar, né, algumas pessoas e eu não podia, de repente, falar um pouquinho mais alto com a pessoa, assim, só um pouquinho mais alto que ela já espanava. Já, sim. Né? É aí que eu vim entender, vamos...